Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar com vocês a nossa aula da Escola Dominical. Nós estamos estudando sobre metodismo, origem, desenvolvimento e estratégias. E o tema da nossa aula de hoje será a disciplina pessoal e comunitária na Igreja Metodista. Então vamos pedir que o Senhor fale conosco. Deus querido, Deus bondoso, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, sabedoria que vem do alto sobre as nossas vidas, o entendimento e a revelação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse tema, meus irmãos e minhas irmãs, sobre disciplina pessoal e comunitária, esse tema é fundamental na vida da igreja. Não só na vida da igreja, bem como em toda a vida humana. Sem este instrumento norteador, a pessoa e a comunidade desintegram-se. Então, vida disciplinada exige de nós o discernimento para não incorrermos em atitudes contrárias ao Evangelho. Por isso a importância desse tema aí, disciplina pessoal e comunitária, porque senão nós não teremos discernimento e poderemos viver de maneira totalmente contrária ao que o Evangelho de Cristo tem para nós. E hoje nós vamos estudar esse tema à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Por isso é bom que você tenha a Bíblia aí, já separe a sua Bíblia, e também da tradição metodista. E da tradição metodista, hoje nós vamos usar como pano de fundo, o manual de disciplina. Você fala assim, mas a igreja tem um manual de disciplina? Sim, um manual de disciplina. Nesse manual, a disciplina, ela não é tratada como um conjunto de normas rígidas, não, mas sim como uma proposta de vida. E essa proposta de vida visa, a busca da santidade, permeada pelo amor redentor de Deus. O manual da disciplina, eu vou ler aqui para vocês na página 5, ele diz assim, aqui está a razão de termos um manual de disciplina, a correção do nosso comportamento, visando a restauração do pecador, da pecadora, a fim de que perdoada, ele possa ser orientada, corrigida, alcançando assim a santidade bíblica. Que tremendo, porque ele visa a restauração, ele coloca um alvo que é receber o perdão, mas não para por aí, tem continuidade, tem orientação, tem correção, com um alvo maior, que é para alcançar a santidade bíblica. Então nós vamos usar a Bíblia, também vamos falar um pouco da tradição metodista. Nós vamos usar o texto para o nosso estudo hoje, para nos ajudar nesse estudo, o texto de Mateus, capítulo 18, versos 15 aos versos 20. É interessante que todo o capítulo 18, ele trata da ordem e da disciplina na comunidade cristã. Nós vamos ver, se você depois ler todo o capítulo, você vai perceber isso, mas nós vamos dar ênfase nos versos 20, que é 15 até os versos 20. Vamos ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tem 2 termos usados aqui neste texto, que é ligar e desligar. Esses termos, eles eram usados pelos fariseus para designar a autoridade religiosa que possuía. E Mateus, ele usa esses termos para determinar que a comunidade cristã, ela tem autoridade para ensinar e para perdoar seus membros, mas também para punir ou para corrigir aqueles e aquelas que se desviam das doutrinas e das práticas cristãs. Então, nesse texto, Jesus ensina como resolver questões entre irmãos e irmãs. Há no ensino de Jesus todo um processual que nós devemos tomar em conta, cada passo desse processual de resolver questões entre irmãos e irmãs. Nós hoje temos às vezes muita dificuldade em ouvir a palavra disciplina, a palavra correção. As pessoas já tomam essas palavras e já tiram um sentido, num sentido muito ruim, vão disciplina, tô fora, correção, tô fora. Mas nós vamos ver que a disciplina, a correção, feita com amor, segundo a palavra de Deus, ela vai redundar em bênção para as nossas vidas. Isso é importante. Então, o texto que nós lemos, ele traz, esse processual que é muito, muito interessante, de fazer de novo esse caminho da restauração, esse ensino processual que nós devemos tomar em conta. Ele vai tentar resolver a restauração entre a vida daqueles e daquelas que foram salvos por Jesus, que se amam e que necessitam permanecerem firmes nessa caminhada. O texto começa assim: se teu irmão, olha que interessante, se teu irmão, eu gosto desse termo irmão, irmã, ele traz para nós a responsabilidade da vida cristã. Por isso que a prática da disciplina da igreja, ela precisa resolver toda e qualquer pendência entre irmãos e irmãs. Esse assunto, é um assunto da família da fé. A gente não pode deixar correr de qualquer maneira. Por isso a comunhão precisa ser mantida, e a disciplina e a correção, ela procura a restauração em amor. Essa é uma dificuldade que às vezes as igrejas enfrentam, de ver a comunhão sendo rompida, a unidade sendo prejudicada, porque não há correção, não há preocupação em restaurar a comunhão. Quantas vezes
A igreja perde, às vezes, o senso de família de fé por não buscar a correção, a restauração, a disciplina. E aí, os seus membros que deveriam amar como Cristo amou, não conseguem cumprir, né, com a palavra de Deus, não conseguem seguir o que a palavra de Deus coloca para nós. Então, se teu irmão, esse tema é muito interessante, se teu irmão, essa prática da família, agora se teu irmão pecar, se teu irmão errar, essa realidade, ela existe, nós erramos, nós pecamos. Essa realidade, né, na vida cristã, essa dura realidade que é o pecado, ela não é apenas uma possibilidade, ela é uma realidade. E às vezes ela encontra um ambiente de uma falsa espiritualidade que diz, não, o crente não peca. E aí você nunca abre espaço para a restauração, para a correção, para que a disciplina seja aplicada. Então, às vezes essa compreensão errônea que o crente não peca traz danos para a comunhão. E a pessoa, às vezes, por pensar que ela não vai pecar, ela fala, não tenho pecado, eu não preciso me consertar com ninguém, por isso eu não preciso de disciplina, não preciso de correção. Olha que caminho perigoso esse. Nós sabemos que nós temos um ideal de vida a ser perseguido. Chamamos até que esse é o ideal wesleyano da perfeição cristã, de uma vida de santidade, de uma vida que evita o pecado, que tenazmente nos assedia, mas a gente tem um caminho. O pecado está ali, tenazmente nos assediando, mas nós temos um caminho que é um caminho da santidade, o caminho da perfeição cristã. E nós sabemos que por esse caminho, né, trilham aqueles que sabem que são pecadores e pecadoras, mas remidos e remidas pela graça perdoadora do Deus Todo-Poderoso. Mas isso não exclui a disciplina. Sempre que nós escolhemos o caminho do pecado, nós precisamos da disciplina, nós precisamos da correção. Se teu irmão pecar, então essa é a realidade, nós podemos pecar sim, nós erramos, não é? Temos os nossos desejos carnais que às vezes dominam a nossa vida, e às vezes eles se manifestam pelo nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso orgulho. Então nós precisamos estar com o coração aberto para receber, né, o confronto. E aí o texto continua, vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse arguir inclui esse confronto. E às vezes é o confronto de alguém que tem autoridade para isso. Às vezes é o confronto do amor, do cuidado, é o confronto pastoral. E esse confronto, de fato, sempre ele precisa ser feito em amor. É o confronto de quem busca convencer o irmão, a irmã do seu erro, do seu pecado. É o confronto que não só aponta o erro, mas ele aponta a possibilidade do perdão, ele aponta a possibilidade da graça, da restauração, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é importante. Eu já fiz isso por várias vezes no ministério pastoral, de disciplinar em amor, de buscar a restauração em amor, e sempre aqueles que perceberam que havia amor envolvido, que havia um bem maior, que era a restauração da comunhão, sempre receberam de coração aberto. A repreensão e a advertência em amor, ela gera transformação, pode ter certeza disso. Então,
o nível desse confronto deve ser entre as duas partes, sobre a orientação de quem está investido de autoridade. Então, se não consegue uma boa restauração, uma boa conversa, se tem alguém investido de autoridade para intermediar esta conversa, é muito, muito importante, né? Lógico que se alguém investido de autoridade, às vezes o pastor e a pastora, ele precisa se colocar como instrumento de Deus e dizendo: olha, eu vou garantir a privacidade nesta conversa, eu vou evitar a humilhação pública, nós vamos manter a discrição, que é vital num processo de restauração. Então, tem um passo a passo. Se teu irmão pecar, né, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Esse processual, ele é interessante. Esse processo disciplinar, ele tem um objetivo: de ganhar o irmão ou a irmã, ou seja, de obter reconciliação. Esse é o processo de obter a reconciliação. Talvez você está ouvindo a nossa aula, né, e pensa: eu tenho pendências para resolver com um irmão, com uma irmã em Cristo Jesus. Eu tenho para resolver alguém da minha família e eu preciso resolver. Eu preciso tomar posição, não para saber quem está certo ou errado, mas para restaurar, para obter a reconciliação. O texto diz que caso, né, não se chegue à reconciliação pretendida, segundo o padrão que deveria acontecer, então a comunidade cristã deve continuar amando aquele membro que se perdeu, porque haverá uma perda. É assim. Mas o amor está sempre pronto à restauração. No mesmo capítulo 18 fala que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então sempre o membro faltoso é objeto do amor da igreja. Ainda que você diz: olha, você não aceitou a correção, então você é considerado gentio e publicano, mas você nunca deixará de ser objeto do nosso amor. Assim, nós rapidamente vimos esse tema, né, à luz do texto bíblico. E eu quero falar um pouquinho da disciplina também na tradição metodista. Ao falar da tradição metodista, nós precisamos trazer à nossa mente a natureza do metodismo lá no tempo de Wesley. Em particular, né, o que os Wesleys, né, e aí o seu irmão, John e Charles, né, vamos pegar a figura dos dois, porque a gente às vezes fala muito em John Wesley, mas tem seu irmão que foi importante para o movimento, né, para esse movimento iniciado lá no século XVIII, né, que deixa como base para a nossa tradição metodista. Os Wesleys, eles se recusavam a encarar o povo metodista primeiro como uma igreja. Antes eles eram um povo levantado por Deus, assim que eles entendiam, um povo que mantinha a comunhão, o povo chamado metodista, um povo chamado para reformar a nação, naquele momento a nação inglesa, mas particularmente a igreja. Então esse movimento era um movimento de santidade que queria transformar, reformar a nação e também espalhar a santidade bíblica por toda a terra. É dentro desse prisma, né, de espalhar a santidade bíblica que a correção estava ali, tanto no âmbito da disciplina pessoal, bem como comunitária, né? A missão deles só seria possível se o povo, né, metodista, se aquele movimento que deu início, que espalhava, se eles de fato
fosse um grupo coeso, disciplinado. Percebe que às vezes nós não conseguimos cumprir com o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque falta coesão e disciplina na nossa vida, no nosso meio, não é? Então, os relatos históricos do metodismo diz que para ser um membro de uma sociedade metodista, ele precisava, né, estar disposto a praticar a disciplina, não como algo ruim, mas de transformação, de busca. E na prática wesleyana de disciplina, eram as regras gerais que Wesley havia estabelecido, era o comentário sobre Mateus 18, né, versos 15 e 20, que eram notas explicativas de Wesley dentro desse texto. As regras gerais, elas traduziam o conceito bíblico de arrependimento. Então, essas 3 regras: não praticar o mal, zelosamente praticar o bem e atender às ordenanças de Deus. Toda estrutura local do metodismo, ele visava a edificação e o crescimento em graça. Através das regras gerais, estabelecia-se a disciplina comunitária e pessoal. Olha que interessante. Com isso em mente, com a palavra de Deus em mente, e com essas, né, regras gerais que a gente traduz aí, né, nessas 3 regras gerais, todo homem e mulher que fizesse parte do movimento, desse movimento metodista, ele dizia assim: eu não posso praticar o mal. Então, na relação com seu irmão, com sua irmã, estava na sua mente. Além de não praticar o mal, zelosamente eu preciso praticar o bem. E eu preciso atender às ordenanças de Deus. Em toda a estrutura local do metodismo primitivo, né, eles tinham isso em mente. Sei lá, nós precisamos nos edificar para que haja um crescimento em graça na nossa vida. Era algo que já fazia parte da maneira deles de viver, do seu confessar, do seu viver diário. E eles verificavam periodicamente como que estavam a prática dessas regras, né, gerais, se eles de fato assim estavam vivendo. Eles viviam uma fé que atuava pelo amor, como diz lá em Gálatas 5:6, uma fé que atua pelo amor. Aqueles que não pautavam as suas vidas pelas regras gerais, que eram os princípios gerais, às vezes eles eram convidados a não fazer parte mais das sociedades, do movimento, desse movimento que iniciou dentro da igreja da Inglaterra, da estrutura do metodismo, que era dividido em sociedade, classes e bandes, né, os grupos pequenos do movimento, né, do movimento metodismo histórico. É interessante, porque esse convite a não fazerem mais parte da sociedade, até que houvesse um arrependimento, até que de fato eles estivessem dispostos a rever as suas condutas e a serem transformados. Eles continuavam sendo alvos do amor de Deus, mas se não agissem em conformidade com a palavra de Deus e com essas regras gerais que haviam sido estabelecidas dentro de um conceito bíblico do arrependimento, de não praticar o mal, de zelosamente praticar o bem, de atender às ordenanças de Deus, eles não poderiam continuar
fazendo parte desse grupo. Então, a disciplina na igreja, ela sempre precisa ser de acordo com as Escrituras. E se ela for praticada de acordo com as Escrituras, sempre será um ato de amor, visando perdão, reconciliação e restauração e reintegração da vida na comunidade de fé. É isso que acontecia. Olha, você está sendo disciplinado e corrigido, mas você sempre será alvo do nosso amor. Nós queremos que o perdão seja liberado, queremos a reconciliação, a restauração e a reintegração da sua vida na comunidade de fé. Por isso que a disciplina deve ser aplicada sempre com espírito de amor e temor. Toda e qualquer forma de disciplina, desde uma palavra simples de advertência, até um ato final, às vezes de exclusão daquele grupo, deve ser vista como um processo de restauração. Então, nós podemos afirmar que o objetivo, o alvo da disciplina não é a exclusão, mas a restauração. Não é a humilhação da pessoa, mas a restauração. Nós devemos entender que a disciplina na igreja não é opcional, mas é obrigatória, é imprescindível, se quisermos obedecer a palavra de Deus. É o que diz a palavra, é o que diz o manual da disciplina. A disciplina, ela pode ter tanto um caráter corretivo como também preventivo. Por isso que ela é extremamente importante para a unidade e para o crescimento da igreja. Porque ela, como ato de amor, né, nós entendemos que a disciplina é assim, esse ato de amor, porque Deus, o nosso Pai, nos disciplina porque nos ama. Hebreus capítulo 12, verso 6, fala sobre isso, porque o Senhor corrige a quem ama e disciplina todo filho a quem recebe. A disciplina, como um gesto de amor, é sempre para o nosso bem, porque ela produz fruto pacífico, ela é para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade de Deus. Olha os versos 10 até os versos 12 de Hebreus. Hebreus 12, versos 10, 11 e 12. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Olha que texto tremendo. A disciplina leva à restauração. Há muitos outros textos da palavra de Deus que nos indicam esse propósito de Deus. O propósito de Deus sempre, sempre, meus irmãos e minhas irmãs, sempre será a restauração daquele que cair. Sempre. A restauração, entenda que a restauração é um processo que se inicia com confissão, continua com o perdão e com a disposição de não voltar a cometer o mesmo erro. Então, na confissão, nós damos início a esse processo. Nós recebemos, continuamos esse processo com o perdão e com a disposição de voltar a não cometer o mesmo erro. Eu não posso voltar a cometer o mesmo erro. Não devemos esquecer também que a restauração, ela ocorre quando existe obediência, quando existe submissão, das pessoas que exercem submissão, as pessoas que exercem autoridade, mas especialmente obediência e submissão à palavra de Deus. Então, a restauração é um processo que exige compreensão, ajuda, acompanhamento pastoral e comunitário. Por isso que a disciplina pessoal e comunitária na igreja metodista, ela leva à reintegração. A reintegração é o resultado do processo da restauração
integral da pessoa faltosa. E o papel da comunidade de fé é muito importante na reintegração de pessoas consideradas, às vezes, culpadas, erradas. Porque não é só o simples ato de perdoar e esquecer o que aconteceu, mas de ajudá-las a reencontrarem-se, a ter novas oportunidades. É ajudar a reabrir as portas que se fecharam. E aí, nesse processo, exige dedicação, acompanhamento, tanto do ministério pastoral ou de outros ministérios da igreja que possam ajudar. A igreja, né, ela cumpre com o seu papel, integrando essas pessoas, amando essas pessoas. Deus nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, quem se arrepende precisa encontrar acolhimento dos irmãos e das irmãs. É isso. Deus nos disciplina. E assim, vemos em toda a palavra de Deus uma disciplina cheia da graça, que visa a salvação e não a condenação, que visa a restauração e não a exclusão, com um objetivo: reedificar, reconstruir, perdoar e restaurar. Então, nós precisamos zelar por essa doutrina, pela ética, pela moral, pelo testemunho, pelo comportamento cristão, coerentes com os valores do reino de Deus. E assim, nós vamos levando isso a sério, nós tomamos isso como nossa responsabilidade, e Deus, então, pela ação do Espírito Santo, faz dessas ações instrumentos da graça de Deus, sempre na ótica da restauração de pessoas, dos lares, dos relacionamentos, de todo o corpo de Cristo. Olha, na realidade, disciplina não é fácil de ser alcançada, mas é muito necessária na vida cristã. Então nós precisamos exercê-la de forma pastoral, pedagógica, metodológica, mas cheia de graça, a fim de que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que no compartilhar desta aula, você possa ter sua mente ampliada para entender um pouco melhor o propósito da disciplina pessoal e comunitária na Igreja Metodista. Fique na paz. O Senhor seja contigo. Deus querido, Deus bondoso, nós pedimos que o Senhor permita, Senhor, que vidas sejam restauradas pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua restauração. Nós oramos pedindo estas bênçãos sobre Teus filhos e filhas, para que a unidade e a comunhão, Senhor, possa reinar em nosso meio, para que os valores do Teu reino, Senhor, de fato estejam entre nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe, minhas irmãs.